Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo isso, mas em primeiro lugar, paz do Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações. Bom, eu fui convidado a dar uma aula para essas férias que vai acontecer agora em julho, férias que nós já estamos desde março, né? Graças a Deus estamos todos bem, espero. E se você está assistindo esse vídeo, se você está assistindo essa aula, tenha certeza de uma coisa: Jesus vai trazer algo de bom, algo de maravilhoso para o seu coração. Tá? Um abraço a Ju, a nossa diretora da Escola Bíblica Quadrangular. Um abraço aos nossos pastores e um abraço principalmente a vocês, meus alunos queridos, amados e maravilhosos. Deus abençoe. Bom, sem mais delongas, eu peço que vocês estejam buscando o texto bíblico que está em Daniel, capítulo 1, versículo 8, tá? Nós vamos falar sobre uma coisa interessantíssima. O tema é: diga não aos manjares do rei. Antes de eu entrar nos detalhes, vamos dar uma lidinha rapidinho aqui. O texto é um pouquinho longo, mas é para a gente entender. Vamos lá. Daniel, capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção de comida do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não se contaminar. Deus fez com que Daniel achasse graça e boa vontade diante do principal dos eunucos, do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho temor do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois por ele teria que ver os vossos rostos mais tristes do que os dos outros moços, que são semelhantes a vós. Condenarias assim para com o rei a minha cabeça? Então Daniel disse ao despenseiro que havido sido posto pelo chefe dos eunucos sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que vocês conhecem como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? Experimenta, rogo-te, os teus servos 10 dias, que nos seja dado legumes para comer e água para beber. E então sejam examinadas a tua presença, a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem da porção da comida do rei. E conforme vires, farás com os teus servos. E consentiu, pois com ele nisso, e os provou por 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, tá? E ao fim dos 10 dias apareceram os semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os moços que comiam a porção da comida do rei. E assim, então, o despenseiro tirou-lhes a porção da comida deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Amém? Uma coisinha assim, um comentário que eu deixei aqui marcado para a gente falar um pouquinho. Daniel propôs em seu coração significa que ele estava resolutamente determinado, qualquer que fosse o preço que tivesse que pagar. Em outras palavras, ele estava disposto a entregar a sua vida em vez de desobedecer ao Senhor, caso lhe fosse exigido. Bom, meus queridos alunos, queridos irmãos, desculpa alguns errinhos aqui na leitura, é que as letrinhas são um pouquinho pequenininhas, né? Mesmo com óculos elas estão pequenas, e eu já estou chegando aos 20 anos de idade, então eu já estou ficando um pouquinho idoso. O que a gente pode começar a tirar disso? Vamos começar do começo, então. Deus disse, haja luz. Não foi isso. Nós estamos vivendo aqui numa época em que Jerusalém, Israel, foi atacada pela Babilônia. E eles foram, que os caras que não foram mortos foram levados, tá, como escravos de Jerusalém, de Israel, para a Babilônia. Mais ou menos 1.500 quilômetros de distância de onde eles viviam. Tá?
pelo rei Nabucodonosor, que era a maior potência da época, como diz o meu querido amado Xandinho, né? O nosso pastor Xandinho. Ele era o Donald Trump da época, ele era o cara que mandava no mundo. E ele levou essas pessoas. E o Nabucodonosor, ele tinha uma coisa interessante. Ele não era simplesmente aquele cara que pegava os escravos, massacrava e punha para trabalhar. Ele fazia isso com alguns, matava outros, tal, claro. Mas quando ele via a possibilidade de ter cidadãos, pessoas daquele outros povos que tinham alguma capacidade, algum dom especial, ele trazia para si, para trabalhar para ele. Por exemplo, podia ter algum médico, podia ter algum cientista, mesmo naquela época, algum adivinho, algum artesão, algum artífice muito habilidoso. Ele simplesmente não punha lá para fazer qualquer coisa, ele trazia para fazer a sua profissão, ensinar outros, para melhorar. Tanto é que ele foi, graças a isso, nós temos um crescimento muito grande na cultura babilônica e depois da cultura medo-persa, né, que veio substituir a cultura babilônica. Por causa disso, por causa dessa coisa que Nabucodonosor fazia. Ele pegava os melhores e punha para fazer as melhores coisas. Tá? Então o desenvolvimento foi muito, muito grande em relação aos outros lugares e a outras épocas também. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então o que ele fez nisso tudo? Ele pediu para que os seus generais pegassem de cada família dos mais ricos, da nobreza de Israel, da nobreza de Jerusalém, pessoas que participavam principalmente do círculo interno do rei, né? Ele pediu para que se separasse príncipes, né? Pessoas, jovens, garotos, que pudessem ser doutrinados, ser ensinados na cultura babilônica, para serem mesmo filósofos, governadores, pessoas de um alto escalão mesmo, intelectualmente falando. E foram escolhidos alguns príncipes dentre as famílias mais ricas, né, vamos colocar assim, de Israel. Ricos, eu volto a dizer, não ricos apenas monetariamente, mas ricos principalmente de cultura. Tá? Entre esses príncipes se destacavam Daniel, tá? Sadraque, Mesaque e Abdenego, que são os nomes mais famosos deles. É que eu não consigo guardar esses nomes, eu vou ler o nome deles em hebraico primeiro. Tá aqui, ó. O nome deles era Belsazar, que era o Daniel, Ananias, que era o Sadraque, Misael, que era o Mesaque, e Azarias, que era o Abdenego, tá bom? Fica mais fácil falar esses nomes assim, os nomes babilônicos deles. E esses meninos, eles foram, quando eu falo meninos, entendam, pessoas a partir de 12, 13, 14, pessoas mais ou menos da idade de vocês, jovens e adolescentes, 15, 16 anos. A idade que eles tinham quando foram levados para a Babilônia, para o famoso cativeiro de Judá, cativeiro de Jerusalém. Bom, conforme eles foram sendo diversificados de acordo com os seus dons para serem ensinados, aquele que se dava melhor com números, matemática, melhor com ciências, foi estudar biologia, alguma coisa, tá? Como diz o meu querido Xandinho, alguma coisa eles foram estudar, eles foram sendo culturalmente acrescidos do que eles já sabiam, do que eles já entendiam. Chegou num determinado momento que Daniel propôs no seu coração a continuar servindo Deus, Jeová, o Senhor dos Senhores, o Senhor do Exército, independente deles estarem como escravos, como eles estarem derrotados. A fé não se abalou em Daniel. E em Sadraque, Mesaque e Abdenego. Você pode entender que vários príncipes, vários garotos foram separados para servir na corte do rei. Mas apenas esses 4 são ditos que permaneceram fiéis e permaneceram com a fé. Mais para frente a gente vai entender que um foi para a cova dos leões, os outros 3 para a fornalha ardente, e o Senhor os livrou, e o Senhor fez com que os reis pelos quais aquelas coisas aconteceram praticamente se convertessem ao Deus dos céus, ao nosso Deus como nós conhecemos.
Então Daniel se propôs no coração, falou assim, eu não vou, eu sou inteligente, eu estou aprendendo coisas novas, tudo é bom, tudo é maravilhoso, aprender sempre é fantástico, tá? Aprender é fantástico, entender todas as coisas é fantástico, mas eu não vou me contaminar. Chega, nem que eu tiver que morrer, eu não vou fazer que a minha vida se torne babilônica. Eu posso estar na Babilônia, eu posso ser agora um cidadão da Babilônia, eu posso não ter esperança de nunca mais voltar a viver em Israel como uma nação. Mas o meu Deus vai continuar vivendo dentro de mim e eu vou continuar fazendo aquilo que eu aprendi a fazer, que é adorar a Deus. Né? E a primeira coisa que Daniel, quando eu falo Daniel, eu entendo os outros três também, para não ficar uma coisa muito repetitiva, Daniel começou a não querer mais a comida do rei. Por quê? Porque se a gente voltar um pouquinho, já ainda na época lá de Moisés e tal, você vai ver que Deus faz uma lista de alguns alimentos que o povo hebraico podia comer e outros que ele não podia, tá? Que iam desde animais, a ervas, a legumes, etc. Tinha coisas que eles podiam, tinha coisas que eles não podiam comer. E muitas das coisas que eram servidas na mesa do rei, nas mesas babilônicas, eram alimentos que eles não podiam comer. Vou dar um exemplo para vocês. Um dos animais que o povo judeu hoje, o povo daquela época, não come, não pode comer, é a carne de porco. A carne de porco é uma carne ofensiva a eles. Não vou entrar no mérito se está certo ou se está errado. É como era a tradição. Eles não podiam comer carne de porco, por exemplo. E uma das principais carnes da Babilônia era o porco. Então era um pouco controverso para Daniel. Se eles topassem viver como a moda daquele dia, daquelas épocas, mandasse viver, tudo bem, eles iam comer carne de porco e beleza, e Deus vai passear. Né? Mas ele disse, não, permanecerei fiel. E chega para o dispenseiro lá, para o chefe ali que estava tomando conta deles e diz assim, olha, eu não quero mais os manjares, eu não quero o vinho do rei, eu quero legumes e água. Porque legumes estava liberado na lista de Deus. No menu de Deus estava liberado os legumes. Claro, o dispenseiro falou, vocês não vão comer carne? Vocês não vão comer isso? Vocês não vão comer aquilo? Vocês vão morrer, mano. Vocês vão ficar esqueléticos, vocês vão ficar doentes. Daniel disse, não. Nós vamos conseguir. E entrou ali num debate, num embate, num fight, né, Xandinho? Que diz assim, eu faço, eu não faço. Aí o dispenseiro fala, cara, mas se vocês não comerem, vocês vão ficar doentes. Ficando doentes, o rei vai cortar a minha cabeça. Pô, cara, ajuda eu para ajudar você, né, meu? Daniel fala assim, vou fazer o seguinte então. Como eu não sou corrupto, não vou entrar nessa de ajudar eu para ajudar você, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um teste por 10 dias. Beleza? Se em 10 dias nós emagrecermos, nós ficarmos fracos, etc., a gente come os manjares do rei, a gente come a comida do rei. Mas se em 10 dias nós ficarmos sadios, ficarmos bons, então, essa será a nossa dieta. O cara falou, justo, pelo menos nós vamos fazer alguma coisa diferente, vamos tentar, né, sair desse impasse. E o dispenseiro trouxe lá, fez a dieta do jeito que Daniel queria, e os 4 comeram uma dieta diferente de outros que estavam lá. Porque não era só judeu que estava lá, tá? Tinha outros povos também, vamos dizer assim, nessa escola para moços. Tá? Passados 10 dias, veio lá o chefe, e olha, os 4 estavam melhores fisicamente e mentalmente, intelectualmente do que os outros. O que o chefe fez? Corta a carne, corta tudo, só legume para todo mundo agora. Até quem não queria comer legume vai comer legume. Por quê? Foi provado que era melhor. Deus agiu dessa forma. Deus honrou Daniel. Quando Daniel disse, não, eu vou servir ao meu Deus, eu não vou servir o rei, eu não vou servir a Faraó, eu não vou servir a
ideologia A, eu não vou servir à ideologia B, eu não vou servir ao pensamento A, eu não vou servir ao pensamento B, eu não vou servir à moda A, eu não vou servir à moda B, eu não vou torcer pro Corinthians, eu não vou torcer pro Palmeiras. Eu prefiro Deus. Deus honra. Deus tem em Daniel uma coisa fantástica e maravilhosa. Tanto é que alguns capítulos para frente do mesmo livro, quando Daniel ora durante 21 dias, o anjo Gabriel vem pessoalmente falar com Daniel e diz a primeira frase: Daniel, filho muito amado. Deus está dando a retribuição a Daniel pelo fato de Daniel ter escolhido a Deus. O fato aqui de você negar os manjares do rei, no caso aqui do Daniel, é um significado interessante, cara. Porque Daniel deixou tudo aquilo que o mundo te oferece. Sabe aquele papo de crente chato, antigo, velho, gagá? Que só fala assim, larga o mundo não tem nada para você, deixa o mundo aí, sai do mundo, você tá no mundo, mas você não é no mundo, você não segue o mundo leva você pro inferno, o mundo tenta para coisas ruins. E a gente estava sempre errado, porque na visão do jovem, como eu também, quando jovem, achava isso, lá vem esses caras que estão há 200 anos na igreja falar um monte de coisa para mim, eles viveram a época deles e não deixam eu viver as minhas. Agora que eu sou velho, eu entendi uma coisa. Quando aqueles velhos da minha época falavam, e eu reclamava, eu não conseguia entender que eles também viveram alguma coisa e se arrependeram do que viveram e tentou mostrar para mim que eu não precisava viver aquilo como jovem. Mas como eu era jovem, dono de todas as verdades, eu sou o cara, mando mais que meu pai, sou mais inteligente que minha mãe, eu sou o cara. Meu amigo da minha idade tem mais inteligência que meu pai e minha mãe juntos, e eu vou seguir ele, não sigo meus pais e minha mãe, meu pastor é um velho gagá, e minha pastora é uma chata, né? É assim que às vezes a gente, quando é jovem, não necessariamente todos, mas muitos de nós pensamos. Mas quando a gente fala dos manjares do mundo, quando a gente fala dessa renúncia às coisas do mundo, aos modismos do mundo, fica bem implícito nessa história de Daniel. Eu sei que Deus não faz acepção nenhuma de pessoas, eu sei disso. Só que eu sei dizer que aquele que se achega mais a Deus vai receber as coisas de Deus primeiro e mais rápido. Vai sofrer menos na terra, é isso que eu quero dizer. Você quer ser jovem na intrepidez dos seus 18 anos, naquela sabedoria magnífica dos seus 20 anos? Legal, cara. Eu entendo você. Também não vou te incriminar por isso jamais. Mas é um conselho. E puxa esse conselho para os dias que nós vivemos hoje. Nós vivemos hoje um dia, e vocês ainda vivem uma situação ainda pior do que a minha, em relação a quando eu era mais jovem, porque a gente só queria se rebelar. A gente só queria estar bravo com alguma coisa, a gente só queria provar para alguém que a gente era vivo, a gente só queria ser o que não era, sei lá. Então a gente queria viver na rebeldia pura, a gente se rebelava por qualquer coisa. Se a mãe da gente falasse que tínhamos que vestir azul, a gente vestia vermelho. Se a mãe da gente falasse que vermelho era a cor da moda que todo mundo estava usando, a gente ia usar amarelo. A gente nunca concordava com ninguém. Ah, o som da época é o rock, então tá bom, eu vou ouvir punk. Ah, o som da época é o punk, tá bom, eu vou ouvir samba. Então nada tava bom, nada. Hoje, o problema está um pouco pior. Porque hoje, além das coisas não estarem boas, ter esse sentimento um pouco de rebeldia dentro de cada jovem, isso não é coisa do diabo nem contra Deus. O sentimento de rebeldia ele faz parte do ser humano. Ele faz parte. O que não pode é ser extrapolado, ser jogado como a principal bandeira. Tá? Porque ter o senso de rebeldia te leva muitas vezes a se revoltar quando alguma coisa está errada. E nem sempre se revoltar significa guerra, matar, morrer, pisar, achar que está certo. Muitas vezes a rebeldia traz...
quando a gente fala em rebeldia, uma das coisas que te levam a aceitar Jesus Cristo é a rebeldia contra o modo de vida que você está vivendo. Tá? Eu não estou aqui incentivando a rebeldia, nada disso. Tem que prestar bem atenção nisso aqui que eu estou dizendo. Porque você só vem para Jesus, por exemplo, quando você vê que o caminho que você está andando é um caminho ruim. É um caminho que não está dando nada ruim para você, não está dando nada certo para você. As coisas estão caminhando de uma forma horrível, que o final vai ser terrível lá na frente. Você veio para Jesus. O que você fez? Você se rebelou contra aquele status quo, contra aquele modo de vida que você estava tendo. Você veio para Jesus. É nesse sentido que eu estou falando. Bom, mas o que eu estou falando é que hoje, aqui nesse mundo que nós vivemos, com essa... Tá, aqui eu vou ser massacrado um pouquinho, mas com esse politicamente correto, me perdoem. Me perdoem. Nós estamos andando como cegos, como gado cego por matador. Tá? Porque nós, ao mesmo tempo que nós achamos que estamos na crista da onda, nós estamos sendo simplesmente manipulados a pensar como querem que nós pensamos, em qualquer área. Nós estamos perdendo a nossa liberdade dia a dia, momento a momento. Estamos ainda aplaudindo essa perda de liberdade e estamos nos revoltando erroneamente contra aqueles que nos garantem a liberdade. Parece louco. O que eu estou querendo dizer é que Nabucodonosor está nos oferecendo os manjares todos os dias, principalmente a sua maior arma politicamente correta. Lógico que isso daqui que eu estou falando é uma coisa que a gente precisaria de muito tempo para debater. Não dá para falar isso em 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Mas é para ter uma noção. E talvez até para ligar alguma coisa dentro da mente de vocês, para ir procurar. Vai procurar caminhos mais corretos. Não existe só o que estão dizendo para mim que é verdade. Tá? Não existe só essa política reacionária onde eu pego um pequeno trecho de alguma situação ou assassinato de alguém, não estou fazendo apologia a nada, mas às vezes eu pego o assassinato de alguém e faço disso como se fosse a coisa mais principal do mundo. E começo a montar uma base e solidificar uma estrutura social em cima daquilo. Espera um pouquinho, gente. Um pouquinho, devagar, tá? Devagar, porque a gente precisa entender também que cerceamento de liberdade significa colocar na minha mente o que eu devo pensar. Me deixar sem liberdade não é ficar preso numa cela. Às vezes a cela está sendo feita ao redor de mim e eu não estou vendo. Às vezes eu estou preso num cenário totalmente aberto, onde eu não posso fazer nada. Quando Daniel diz, eu não vou aceitar os manjares, eu não vou aceitar a comida do rei, Daniel estava dizendo, meu amigo, você pode dizer para mim que tudo é certo, que tudo é maravilhoso, que eu tenho que aceitar tudo, que eu tenho que entender tudo, que tudo é legal, que tudo é maravilhoso. Só que meu Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas não serão acrescentadas. O meu Deus diz que o homem foi criado do jeito que ele criou e não é o homem que vai mudar o homem. Agora, essa escolha que vai fazer você. Você pode pegar essa aula e dizer assim, esse professor está louco, esse professor está querendo me doutrinar, esse professor está querendo não sei o quê. O problema é seu. Agora, esse professor só quer dizer uma coisa. O dia que você entender que o que esse mundo te oferece é podre, e entender que o que Deus te oferece é maravilhoso, sua vida começa a mudar. Em todas as áreas e em todos os sentidos.
problema é que, como o apóstolo Paulo sempre frisa em todas as suas cartas, tá? Em todas as suas cartas. Mas a gente pode ler isso no capítulo 5, no versículo 13 de Gálatas em diante, onde ele diz notoriamente, é do capítulo 5, versículo 13 até o 23, onde ele fala do fruto do Espírito, onde ele diz uma frase maravilhosa dentro desse contexto, que ele diz assim: e o Espírito milita contra a carne. Bem pequenininho isso, né? Mas olha que coisa. O Espírito, no caso, é Deus, e a carne, no caso, é o mundo. O Espírito, no caso, é o seu Espírito. A carne, no caso, é a sua carne. Presta atenção e analisa profundamente. Pega qualquer ação que você tomou nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos. Pega uma ação boa e uma ação ruim, uma ação que só você sabe. Não precisa contar para ninguém. Seja uma ação... pode não ser tanto na ação, pode ser apenas um pensamento, pode ser também. Pega uma ação, um pensamento que só você fez. E você sabe que você fez. E pondera. Se ela veio da carne ou se ela veio do Espírito. Eu te garanto que se for uma péssima ação, ela veio da carne e você vai chegar nessa conclusão. Mas é você que vai chegar, você vai pensar nisso. Se for uma boa ação, você vai ver que veio de Deus, veio do teu Espírito. Sabe por quê? Porque uma coisa não consegue fazer o que a outra faz porque elas estão em choque. Elas estão brigando entre si. E é isso que eu quis dizer lá atrás, que vocês estão vivendo numa geração terrível. Mas é uma geração... Mas em toda situação terrível existem duas saídas. Ou você explode de felicidade ou você morre. Aí você vai ter que escolher o que você quer. Tá? Você vai tirar lições e vai progredir, ou você vai tirar lições e vai regredir. É você que vai escolher. Você tem que ter pessoas para te ajudar a tomar a verdadeira e a boa decisão. Essas pessoas são aquelas pessoas que realmente te amam, tá? Geralmente começa pelos seus pais. Depois você vai encontrar pessoas que te amam na sua família. Garanto. Depois você vai encontrar pessoas que te amam na igreja. Eu sei que mesmo na igreja, mesmo na família, vai ter algumas pessoas que você vai ter umas rispas, vai ter alguns problemas, vai ter até uns ódios aí no meio, né? Mas geralmente essas pessoas que te amam estão aí, na família, na igreja, são pessoas que estão vivendo a mesma coisa, ou pelo menos acreditam estar vivendo as mesmas coisas que você. Que acreditam que a sua felicidade está aqui, né? São essas pessoas. Pessoas que geralmente dizem te amar, dizem ser legais, dizem ser pau para toda obra, BFF, Best Friends Forever, né? Cuidado um pouco com essas pessoas, tá? Eu sei que existem amizades que vão durar a vida inteira. Eu sei disso. Eu sei que existem amigos que às vezes são mais chegados do que irmãos. Poxa, como eu sei disso? Mas presta bem atenção, cara. Porque vai ter BFF seu aí, que na primeira oportunidade que tiver, vai te passar o rodo. E ainda vai pisar na sua garganta. Tá bom? Quem tá falando isso é um velho que já passou por essas coisas. Velho não, né? Eu tô falando que eu tô velho porque agora esse ano eu tô com 19, 8 meses, eu vou fazer 20 anos, então eu já tô me sentindo um pouco arcaico. Mas pensa nisso que eu tô falando com carinho. O mundo, ele é lindo, cara. Ele é bonito. Ele é cheio de coisas. Cheio de coisas belas, cheio de pensamentos maravilhosos, filosofias a mil, tá? Eu estudo filosofia há muito tempo e vou falar para você, nós temos todos os tipos de filósofos para qualquer coisa que você quiser, então você vai achar no mundo a resposta para o que você quiser, tá? Tem coisas muito polêmicas que você vai achar respostas para o seu, que vão massagear o seu ego, tá? Eu gostaria de dar exemplo, mas hoje por causa do bendito e maravilhoso e glorioso politicamente correto, complicado falar algumas coisas, mas vocês já estão entendendo o que eu estou falando.
O mundo tem filosofias, tem ideias, tem pessoas que vão massagear o seu ego até você achar que aquilo que você pensa, mesmo sendo contra a vontade de Deus, é certo. Tá? Me perdoe ser sincero. Mas se você acha que você está tendo algumas situações, que você acha que você está sendo certo, mas a Bíblia está dizendo que você está errado, mas você acha que você está sendo certo, mas a Bíblia está dizendo que você está errado, mas você acha que está sendo certo, e você vai convencer você a Deus e a todo mundo? Desculpa, amiga, não vai. Esteja dentro ou esteja fora da igreja. Tá bom? É meio duro falar algumas verdades, mas, sabe, tô cansado de mentira. Você ficou essa quarentena aí, foi legal porque dá pra você ver um monte de guerras aí no jornal, guerras no YouTube, cada um falando uma coisa, cada um falando outra. E você, se você ouvir muito um lado, você vai falar assim, não, esse lado tá certo. Se você ouvir muito uma pessoa, não, essa pessoa tá certa, mas sabe o que a gente tá esquecendo? E não, de hoje, por causa da quarentena, isso ajudou muito. Estamos esquecendo um cidadão, não, de um ser chamado Jesus Cristo, cara. Ele nunca te enganou. Ele nunca te disse besteira. Ele nunca se contaminou. Prova que ele nunca se contaminou? Basta que se ajoelhes e eu darei todos esses reinos para ti. Estás com fome? Peça para essa pedra virar pão. Pule do pináculo do templo, e um anjo, do templo, perdão, e um anjo vai te salvar, porque nenhum osso seu pode ser quebrado. Esse Jesus disse, o mundo está massageando meu ego, porque eu estou 40 dias sem comer, eu estou com fome. O mundo está massageando meu ego, porque nesses 40 dias eu estou vagando, eu estou sem dinheiro, eu estou sem nada, minhas roupas devem estar todas rasgadas, ele está gritando o mundo. Está me massageando o ego, porque ele diz, pula, que vão te salvar. Seja isso. Porque o mundo está dizendo para você ser isso, ou seja aquilo. Você não nasceu assim, mas você pode ser assim porque o mundo quer que você seja assim. Porque a moda diz que você tem que ser assim. O manjar que está na mesa diz, seja assim. É bonito ser assim. Você vai para a mídia. Todo mundo vai te conhecer. Você vai ser aclamado. Você está lindo. Você está maravilhoso. Enquanto Deus diz, não foi assim que eu te fiz. Não era assim que eu queria que você andasse. Não foi para isso que eu te fiz. Oh, meu filho, eu quero te ajudar. Mas eu falo para você, não faz isso, não faz aquilo. Gente, hoje até droga está liberada, gente. Vocês vêm falar para mim que isso é coisa normal, é natural. Que isso é bonito. Poxa. Tem cabimento. Né? Bom, conclusão. Afaste-se o quanto antes dos manjares e vou te dar um alerta. E nós que somos ovelhas do reverendo Herbatim, nós já devíamos estar com nossos corações e olhos abertos e ouvidos atentos e mente totalmente voltada para isso há muito tempo. Porque há muito tempo esse Senhor vem, todo culto praticamente, nos falando que Jesus está batendo a porta. Nós temos o pastor Fernando, que toda vez que ele pega um microfone na mão, frase típica dele, Jesus está voltando. Vocês têm eu, que sempre, quando estive à frente dos jovens, estive à frente dos casais, sempre falava e vinha para esse tema, o mundo está acabando, coloca as suas contas em ordem, coloca os seus jeitos em ordem. E agora vem esse pedido da Ju. Separe-se dos manjares do rei. Gente, olha os sinais. Olha os sinais. É pandemia, é guerra, é terremoto, é racismo, é homofobia, tá? É uma guerra terrível para todos os lados, onde cada palavra que você diz pode trazer para você a maldição, a bênção em 2 segundos. Gente, o mundo está indo
pro saco, tá? O mundo está acabando. E nós sabemos o que significa isso. É céu ou inferno. É Jesus Cristo ou é o diabo. Não tem terceiro caminho. Só que a gente vai pro céu ou vai pro inferno de acordo, cara, com as nossas escolhas. Agora, o final dos finalmente dessa aula. Eu estou pondo na tua frente para escolher os manjares ou a doutrina chata do Senhor? Ou o Senhor Jesus? Lembre-se do que Daniel fez. E se você quer saber se valeu a pena, estuda a história de Daniel. Das 120, esqueci a palavra, mas vamos colocar 120 estados persas, que depois a Babilônia virou Pérsia, por ter sido conquistada pela Pérsia. Dos 120 estados persas, o que mais sobressaiu foi o governado por Daniel. Isso é para começar, para você estudar a história dele. Vai ver quem foi Daniel. Vai ver quem foi esse moço que se tornou velho. Muito sábio. E também no livro de Daniel fala muito sobre o final dos tempos. Principalmente do capítulo 8 em diante. Tá bom? Eu quero que Deus abençoe a todos. Quero desejar do fundo do meu coração que todos estejam bem, que todos estejam livres desse vírus maldito aí. Porque aquele que é do Senhor, eu tenho certeza que pode até pegar esse vírus, mas vai passar, vai fazer o seu tratamento, ou não vai nem sentir esse vírus e vai continuar a sua vida, tá? E se porventura você decidir seguir o outro caminho, eu espero que um dia você volte. Deus te abençoe. Amém.